todas vocês. Hoje nós estamos aqui celebrando este nosso culto na presença do nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Nessa linda comunidade de progresso, que todos vocês possam se sentir bem-vindos e bem-vindos na presença do nosso Senhor para juntos celebrarmos este culto. E hoje eu quero saudar a todos vocês com a palavra do Salmo 32. Salmo 32 foi escrito por Davi, grande rei Davi. E Davi escreveu esse salmo em um dos seus momentos onde ele entendeu que para Deus nós não conseguimos esconder nossos pecados. Por isso eu saúdo vocês com as palavras de confissão e de perdão de Davi. Salmo 32 diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando de dia e de noite, o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigavas, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, não mais escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, é um conselho para mim e para você, nos momentos de angústia, todos nós que somos fiéis a ti, devemos orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livraste da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tem protegido. Palavras de Davi para mim e para você nesse dia de hoje. Muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, nós estamos como Davi, chorando, angustiados. Não conseguimos dormir. E a pergunta que vem é: por quê? Por que algo pesa sobre nós? Por que parece que a mão de Deus está pesando sobre nossa face, sobre nossas costas? E eu quero te convidar nesse culto de hoje, de forma especial, a encontrar o alívio que Davi encontrou para o seu sono, para a sua vida. Que Deus abençoe o meu culto, o teu culto. Amém.
uma pessoa que pensa muito? Sua cabeça, por vezes, não para de pensar. Quando você deita no travesseiro, quando você tenta descansar, parece que vem milhões e milhões e milhões de pensamentos à sua cabeça, que até parece difícil conseguir dormir de tanto pensamento que vem na sua cabeça. Você é uma pessoa que pensa muito? Você sabia que na palavra de Deus diz que os nossos pensamentos vão dirigir a nossa vida? E vai ser sobre isso que nós vamos conversar neste culto de hoje, sobre os nossos pensamentos, os pensamentos que dirigem a minha e a tua vida. E hoje eu quero fazer uma pequena comparação para a gente entender um pouquinho o quão importante é nós tomarmos cuidado com o nosso pensamento, porque a nossa vida depende daquilo que nós pensamos. E para a gente entender um pouquinho isso, eu quero fazer com que você imagine que a nossa mente e o nosso coração, eles são como uma estufa, certo? O nosso coração é como uma estufa, mas não uma estufa de fumo. Uma estufa dessas das quais a gente semeia flores, das quais a gente semeia verduras, das quais a gente semeia frutas, morango, enfim, certo? Imagine você, então, que a sua vida, o seu coração seja uma estufa, ok? E certo dia, então, uma pessoa te convida para ir conhecer a sua estufa, certo? E você, então, vai à casa desta pessoa, deste homem que te convida para conhecer a estufa. A estufa deste homem, ela foi presente do seu pai. O seu pai cuidou, o seu pai construiu, o seu pai equipou, o seu pai pensou em todos os detalhes necessários para que aquela estufa produzisse frutos. E então este homem começa a mostrar aquela estufa, começa a dizer cada detalhe que o seu pai pensou, cada momento, cada irrigação, cada meio de iluminação. E aí então esse jovem diz assim: olha, o meu sonho é que aqui nessa estufa eu produza muitos e muitos frutos. E claro que para se produzir é necessário plantar. E então o jovem proprietário te convida para buscar sementes. E diferente do que você imagina, ele vai até o meio do campo e lá neste campo ele começa a juntar sementes de erva daninha, de capim, de coisas que não são frutas e que nem são verduras. E então você fica intrigado vendo ele então pegar todas aquelas sementes de erva daninha e colocando sobre a sua sacola. Quando a sacola está cheia, então ele diz: pronto, vamos lá, é a hora de plantar. Mas você ainda está inquieto pensando: poxa, mas se ele quer colher frutas e flores bonitas, ele não está pegando as sementes necessárias ou as sementes erradas. Então você chega perto do proprietário que já está entrando dentro de sua estufa para começar o processo de semear, quando então você pergunta: ei, mas você não gostaria de colher frutas e flores assim como o seu pai fazia? E o proprietário responde: sim, mas você sabe quanto que custa para manter flores, para sustentar plantas que são ornamentais? Você sabe quanto que custa o trabalho que dá para você então plantar sementes de frutas? Além disso, é muito trabalhoso e vou gastar muito dinheiro. E se eu plantar essas sementes de erva daninha, elas são muito mais ligeiras e eu vou conseguir ver o resultado mais em breve. Parece estranho? Queremos colher flores e frutas, mas semeamos sementes de erva daninha? Sabiam, meus queridos, que a nossa mente é mais ou menos isso que acontece? A nossa mente armazena sementes, as sementes daquilo que nós queremos plantar. Às vezes nós queremos plantar coisas boas em nossa vida, mas nós sabemos que nós somente vamos colher aquilo que nós semearmos. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. Sobre a terra nós entendemos que é assim que funciona. Mas por que será que nós esquecemos que o mesmo acontece com a nossa vida, com o nosso coração?
Aquilo que nós semearmos em nosso coração vai ser o que nós vamos colher. Pense um momento em como está a estufa do seu coração. Quais são os pensamentos que têm ocupado a sua mente? São medos, angústias, dúvidas, incertezas, discórdias, ódio? O que você tem semeado em sua mente? Quais têm sido os teus pensamentos? Imagine vocês, o seu coração, assim como aquela estufa, foi criado como presente do nosso Pai Eterno. O nosso Pai Eterno preparou o meu e o teu coração para que ali nós semeássemos sementes boas, sementes as quais dão frutos. E eu e você somos responsáveis por fazer a semeadura, por semear. Eu e você somos responsáveis por administrar essa estufa que é o nosso coração. O Pai, o nosso Deus, deu de presente de forma maravilhosa. Ele deu ela preparada. Ele preparou o meu e o teu coração para algo específico. Mas alguns dos nossos pensamentos, algumas das nossas sementes, em vez de serem sementes de flores, de coisas que frutificam, são sementes de erva daninha. E esses pensamentos muitas vezes destroem a estufa, fazem com que o nosso coração perca o sentido e perca a razão de existir. Se você plantar em seu coração sementes de esperança, você vai colher otimismo. Se você plantar em seu coração sementes da dúvida, você vai colher a insegurança. Se o nosso coração então é essa estufa e as nossas mentes então produzem as sementes, não deveríamos nós tomarmos um pouco de cuidado com aquilo que nós estamos semeando dentro de nossas mentes e corações? Não seria ideal que nós reavaliássemos o que nós estamos plantando? Escolher melhor as sementes. Nenhuma semente entra em nosso coração se ela não for semeada. Ela não vai ser lançada por outras pessoas. Os nossos pensamentos que governam somos nós. Tudo o que lançamos para dentro do nosso coração foi nós mesmos que semeamos. E sabem que muitas vezes nós estamos semeando ervas daninhas em nosso coração, mas nós não estamos percebendo? Nós achamos que estamos plantando flores, mas na verdade não estamos. Erva daninha. Hoje eu quero contar para vocês uma história de um homem, de um servo de Deus, de um grande líder, que teve a sua vida preparada por Deus, que Deus tinha propósitos para a estufa da sua vida, mas em algum momento na sua vida ele deixou que em sua mente entrasse coisas das quais não agradaram a Deus. E esses pensamentos vieram fazer com que em seu coração nascesse a traição. A história que eu quero contar para você nesse dia de hoje é a história de Davi. Davi, o nosso grande líder, o nosso grande exemplo, aquele, sabe o Davi, o pequenininho que foi chamado por Deus para uma grande missão, e quando todo mundo estava com medo do gigante Golias, ele confiou e buscou forças em Deus e venceu Golias, se tornou um grande rei, se tornou um grande exemplo. Mas em um momento da sua vida, Davi, enquanto seus soldados foram para a batalha, Davi resolveu ficar em casa. E enquanto ele estava em casa, seus pensamentos estavam vagos, quando de repente ele se aproxima da janela e quando ele olha da varanda da sua casa, ele percebe que existe uma moça jovem, muito bonita, que está tomando banho em um rio próximo de sua casa. Então os pensamentos começaram a vir na mente de Davi. Como ela é bonita, como ela é sedutora. Eu estou aqui em casa sozinho, ela está lá sozinha. E então ele resolve perguntar para alguns dos seus serviçais quem é aquela moça. E eles respondem, ela é a esposa de Urias. Urias, um dos teus soldados. Mas Davi parece que estava tão focado em seus pensamentos, em suas ideias carnais, que estavam aflorando dentro do seu coração,
que ele não deu ouvido para essa palavra que diz, ela é casada. E então ele diz, chame ela para cá. E ele convida então a moça para entrar, Davi se deita com ela. E os dois cometem o pecado da traição. Vocês perceberam que tudo começou com a mente, com pensamentos carnais, com pensamentos sexuais, com pensamentos dos quais não adianta ninguém dizer, ei, ela é casada, ei, ele é casado. Porque os pensamentos já foram semeados dentro do coração. E no coração surge o desejo carnal. Então Davi e esta jovem, que se chama Batseba, cometem adultério. Eles semearam dentro dos seus corações agora essa erva daninha, que é o pecado da traição. E agora, o que fazer diante disso? Bom, nada mais do que um banho para se renovar. Então os dois tomaram um banho, revigoraram as suas energias e então cada um voltou para a sua vida. Quando de repente Davi, em certo dia, ele recebe uma notícia que Batseba queria conversar com ele. E ela chega diante de Davi e diz que está grávida. E agora? Como nós poderemos esconder esta semente que foi plantada em nosso coração agora? Como esconder o nosso pecado? Por tantos dias esteve tudo tão tranquilo, tudo estava tão perfeito, e agora o que fazer? A semente daninha estava brotando, ou seja, o fruto de uma traição estava surgindo, e agora o que fazer? E sabe, meus queridos, que Davi fez o que muitos de nós ainda fazemos ainda hoje. A gente tenta arrumar um jeitinho para esconder o nosso pecado. Afinal de contas, ninguém sabia do que tinha acontecido, somente Davi e aquela jovem. Então vamos esconder. Vamos esconder os nossos pensamentos que nós já semeamos em nosso coração. Vamos esconder. Vamos fazer de conta que tudo está tranquilo, que tudo está normal. E vocês sabiam que eu e você, nós temos atitudes diferentes quando nós estamos escondendo algo? Algumas pessoas, quando estão escondendo algo, elas sabem que Deus viu. Então a primeira reação que ela faz é se esconder de Deus. Ela não participa mais de cultos, ela não lê mais a Bíblia, ela não ora mais porque ela sabe que ela fez algo de errado. E então ela se afasta. E aí vê a pastora chegando, sai de casa, tenta fugir. Tem outras pessoas então que aí de vez se tornam mais exigentes, cobram mais os outros, enxergam mais os defeitos dos outros do que o seu próprio defeito, porque afinal de contas, olhando o defeito do outro, diminui o meu defeito. É ou não é? Que muitos pensam assim. Outras pessoas se tornam então mais espirituais, buscam mais a Deus, procuram estar mais na presença de Deus. Mas, meus queridos, nada disso resolve. Isso, na verdade, é tentativa de sufocar aquilo que já está em nosso coração, a semente que já foi plantada. E foi o que Davi tentou fazer. Davi tentou esconder isso. Quando ele soube que essa jovem estava grávida, então ele pensou, eu preciso dar um jeito de me livrar do marido dela. Olha o que o pecado faz. O pecado torna essa semente uma bola dentro de nós. E cada vez que a gente deita, a gente precisa tramar um jeito de esconder, um jeito de enganar, um jeito de ninguém ficar sabendo. E então Davi, ele prepara tudo, coloca Urias, o marido de Batseba, para estar à frente da batalha, porque todo aquele que está à frente da batalha tem grande chance de morrer. E foi o que Davi fez. Davi fez isso, Urias, marido de Batseba, morre em batalha, e então Davi sente aquele sentimento que muitas vezes eu e vocês também sentimos, quando a gente diz assim, pronto, agora ninguém nunca mais vai saber. Tudo foi queimado, tudo foi deletado, ninguém mais sabe de nada. Então Davi assume Batseba como sua esposa e automaticamente nós veríamos uma história no final que diz que todos viveram felizes para sempre. Não. Não, porque nessa história tem um Deus que é o mesmo Deus que opera e que age ainda hoje. Um Deus que não se contenta em nós acharmos que nós conseguimos esconder o nosso pecado.
Um Deus que não se contenta com a nossa vida medíocre de falsidade, de assumindo nossos pecados, mas ao mesmo tempo fazendo de conta que não foi nada. Então, certo dia, Deus manda Natã vir incomodar Davi, falar com Davi, dizer para Davi o seu pecado. Davi, então, ele começa a descobrir algo. E foi aí que ele escreveu o Salmo 32. Quando ele reconheceu que mesmo diante de toda aquela mentira, que mesmo diante de toda aquela farsa, ele não conseguia dormir bem. Ele sabia na sua mente que em seu coração havia uma semente do adultério. Havia uma semente da mentira, da morte. Ele sabe que não conseguia dormir. Quantas e quantas vezes eu e você sofremos pelo mesmo problema? Nós sabemos que tem coisas escondidas. Nós sabemos que nós varremos alguns pecados para debaixo do tapete. E aí a gente quer dormir tranquilo, mas a gente não dorme. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é clara, que aquilo que nós semearmos em nossa mente vai gerar a nossa vida. A semente da traição, a semente da mentira, a semente do adultério, ela não vai sufocar apenas com as nossas forças. Ela precisa ser confessada. Ela precisa ser arrancada de nosso coração. Eu e você, meus queridos, por mais que nós achamos que conseguimos esconder os nossos pecados, nós não conseguimos. Não uma, nem duas vezes fui convidada para ir em hospitais, porque a pessoa não conseguia morrer em paz. E essa pessoa pede: chama a minha esposa, chama os meus filhos. Porque nem no leito da morte a pessoa consegue descansar em paz, enquanto não confessar os seus pecados. O nosso Senhor em sua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo e Ele vai nos perdoar todos os pecados. Mas quantos de nós queremos confessar? Afinal de contas, é difícil reconhecer nossas fraquezas. A fraqueza masculina diante da tentação feminina. Como é difícil uma mulher reconhecer as suas tentações. Como é difícil nós reconhecermos quando a gente erra. E a gente fica vivendo uma vida de esconde-esconde com Deus. Mas, meus queridos, a gente pode esconder tudo de todos e de todas. Mas de Deus a gente não consegue esconder. E assim como Davi escreve, enquanto a gente não confessa, parece que a mão de Deus está sobre as nossas costas. Parece que é um peso sobre nós. A palavra de Salmo 32 diz assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava. A vida se torna um fardo. Eu chorava de dia e de noite. Veja só, Davi está dizendo aqui: tu me castigaste e as minhas forças se acabaram. E então ele diz algo que eu desafio você também a dizer: então eu confessei o meu pecado. Não mais escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. E o que Deus fez? Tu me perdoaste. Ó Senhor, que misericórdia! Que misericórdia Deus teve sobre Davi. Que misericórdia Ele tem sobre o meu e sobre o teu pecado. Mas Ele só tem misericórdia daquele que confessa. Por isso Davi deixa um conselho. Ele diz assim: por isso, nos momentos de angústia, todos nós que somos fiéis a Ti devem orar. Devem confessar os seus pecados. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Alguns dias atrás nós celebramos a Páscoa. Lembramos que a morte de Cristo Jesus naquela cruz foi o suficiente para que nós fôssemos perdoados. Mas talvez muitos de nós não estamos conseguindo viver este perdão, porque nós não confessamos os nossos pecados. E eu quero dizer algo para você. Como alguém que já experimentou, não uma nem duas, mas várias vezes, o sentimento de se sentir perdoado
perdoada por Deus. A gente vive uma vida leve, a gente vive uma vida diferente, a gente enxerga as coisas com mais alegria. E aí a gente para pensar: por que eu escondi isso por tanto tempo? Por que eu não confessei? Por que eu não me abri? Por que eu não me livrei deste fardo? E muitas pessoas carregam este fardo para o resto de suas vidas. E muitos ainda morrem sem confessar os seus pecados. Por isso eu quero te convidar, meu querido e minha querida irmã. Esse tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos ofendido, nós temos traído, nós temos cometido diversos pecados, dos quais nós talvez estamos tentando esconder. Mas eu quero te dizer algo, preste atenção. Você pode esconder todos e de todo mundo, mas tem um Deus que Ele sabe do meu e do teu pecado e que Ele vai nos buscar. Ele vai arrumar um jeito de cutucar em nosso coração. Talvez esse jeito seja hoje, através dessa mensagem. Talvez seja hoje o tempo, o momento de se confessar, de entregar tudo a Deus. Nossa mente é a semente, o nosso coração é a estufa. O Pai quer que o meu coração e o teu coração seja fértil, seja frutífero. Ele quer que você e eu tenhamos um coração igual ao de Cristo. Esta é a meta dele quando ele criou o nosso coração. Ele quer que nós pensemos e agimos como Jesus. Mas como? Como se agora a erva daninha já está plantada? Como? Podemos então ser transformados se nós nos tomarmos uma decisão. Eu irei submeter todos os meus pensamentos ao senhorio de Deus. Todas as vezes em que uma tentação me vier, eu vou primeiro falar com Deus. Todas as vezes que alguém vier me seduzir, eu vou dizer para a pessoa: espera aí, eu preciso falar com o meu irmão mais velho, Jesus Cristo. E se ele me autorizar, então eu farei. Efésios 6 diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do maligno. Somente o Espírito Santo agindo em meu e em teu coração, nós vamos conseguir prestar atenção naquilo que nós estamos semeando. O Espírito Santo será aquele que estará à porta de nossa estufa, e toda vez que nós quisermos semear algo que seja inútil, Ele vai nos fazer reavaliar. Isso é necessário? Isso precisa? Isso é erva daninha. Presta atenção. Com o agir do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos conseguir organizar os nossos pensamentos. Nós vamos conseguir deixar entrar apenas em nosso coração aquilo que é bom para a nossa vida. Quando a tentação vier mais uma vez bater a sua porta, a palavra de 1 Coríntios 6, capítulo 6, capítulo 7 vai falar: fuja da imoralidade sexual. Tenha você a tua esposa, tenha você o teu marido. Todas as vezes em que a tentação bater a sua porta, faça como Jesus. Se coloque em oração, busque forças em Deus. Quando o diabo tentou Jesus por diversas vezes, Jesus usou a palavra para se defender. Jesus encheu a sua mente das palavras e do agir de Deus, para que então ele tivesse forças para lidar contra as tentações. Tentações virão, mas como nós iremos enfrentar? Com a força do Espírito Santo, à porta de nossas estufas, cuidando de nós, cuidando dos nossos pensamentos e não deixando nenhuma erva daninha entrar. Se defenda com a palavra de Deus, se defenda com o Espírito Santo e não permita que em seu coração habite ervas daninhas. E se estiver, por favor, confesse, arranque deste seu coração. Eu quero te convidar, meu amigo, minha irmã, a confessar os teus pecados, a abrir o seu coração a esse nosso Senhor. E vamos fazer isso em oração. Feche teus olhos e fale com Deus. Confesse a Ele tudo aquilo que tem tirado teu sono. Confesse a Deus que por tempos e tempos você tem escondido o seu pecado.
Confesse que está difícil de dormir, de descansar nessa certeza. Confesse a Deus que você deixou a erva daninha entrar em seu coração. Talvez você mesma plantou. Confesse a Deus e peça que Deus te liberte. Pai de amor, Pai querido, nós queremos agradecer, porque assim como o profeta Natan veio falar com Davi, para que Davi reconhecesse o seu pecado, assim também, Senhor, Tu nos deixa a Tua palavra, para que nós consigamos reconhecer nossos pecados. Senhor, Tua palavra diz que Tu nos sonda, que Tu conheces os nossos pensamentos, Tu sabes dos nossos corações, Tu sabes daquilo que rodeia a nossa mente. Por isso, Deus, nós queremos Te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque nós deixamos os nossos pensamentos dominar nosso coração. Deixamos sementes da dúvida, da discórdia, da traição, da sedução entrar em nossos corações. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós estamos tentando esconder isso de Ti. Tu, ó Senhor, nos conhece. Por isso nós queremos e nós precisamos confessar, porque a Tua mão pesa sobre nós. E assim, Deus, nós pedimos, tenha misericórdia de nós. Por Cristo Jesus, Senhor, derrama o Teu sangue sobre nós, para que nós nos tornemos limpos, lavados e perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Assim nós confessamos e assim nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém. A palavra do nosso Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e vai nos perdoar. Que assim nós possamos encerrar este nosso tempo de culto, na certeza que o nosso Deus, Ele é fiel, quando eu e você também formos fiéis na nossa confissão do nosso pecado. Que Deus assim te perdoe e derrame sobre ti o teu perdão, hoje e sempre. Amém. Um abençoado domingo, um domingo mais leve para você, se você assim se confessou a Deus. Amém.